a verdade não é essa. O trabalho na educação infantil, ele é muito sério e muito árduo. Então, parabéns aí aos colegas, né, que trabalham aí nessa etapa, que preparam essas crianças para chegar para a gente, né, no ensino fundamental com uma base muito bem construída, que essa base é que vai nos ajudar a alavancar o desenvolvimento dessas crianças, né? A gente sabe da importância da educação infantil, então hoje a homenagem é toda para vocês. Parabéns. E antes de começar, eu queria falar com vocês a respeito de duas questões. Uma é o nosso grupo do Telegram, não sei se todos que estão aqui já estão participando. Nós estamos com apenas 22 membros. No nosso último encontro, nós estávamos com uma média de 60 pessoas aqui na sala, né, do Meet. Então, espera-se que tenha mais ou menos essa quantidade de pessoas no grupo, porque nesse primeiro momento, nós vamos fazer esses encontros aqui pelo Meet, né? Essas reflexões visando essa formação, mas num segundo momento, o trabalho de assessoria ele vai ser pelo grupo, que vai ser o momento onde vocês é que vão trazer as demandas para mim, para a gente, em conjunto, tentar encontrar as soluções, né, no que diz respeito a essa parte de organização do trabalho, do planejamento, das atividades voltadas para esse processo de alfabetização. Então, para isso, é preciso que todos estejam no grupo de Telegram, que lá que vai ser o nosso canal de comunicação quando nós pararmos de ter os encontros aqui pelo Meet. Né? Nossos encontros vão continuar acontecendo numa frequência menor, com menos tempo, mas a gente precisa mesmo desse contato no grupo. Então, é por lá que eu vou estar dando sugestão de materiais para vocês, é por lá que vocês vão mandar a demanda, né, do que está sendo feito, onde que está a dificuldade, para a gente tentar fazer a assessoria mesmo com cada um dentro da sua necessidade. Então, quem ainda não entrou, quem ainda não acessou, acessa o link e entra lá no grupo do Telegram. Ele não pesa, os materiais que mandar para lá não vai pesar o telefone, não é igual o WhatsApp, né? Que as fotos, documentos que chegam lá para a gente pesa na memória do telefone, o Telegram ele tem essa vantagem. A gente vai poder ter todo o material lá sem esse problema, tá bom? Um outro ponto é com relação à avaliação. A avaliação que todo encontro eu disponibilizo o link para vocês realizarem lá pelo Google Forms. Hoje, quando eu fui fechar, porque eu deixo uma semana aberta, né? Eu sei que a demanda na escola é muito grande. E para a gente fazer uma avaliação, por mais simples que pareça, é bom a gente ter um tempo, parar, até porque eu disponibilizo também o material em PDF para vocês terem como embasamento para avaliação. Hoje, quando eu fui fechar, nós tínhamos apenas 42 respostas. Então, aqui está faltando mais ou menos 20 pessoas que estavam presentes com a gente no encontro anterior, né? Então, essa parte da avaliação, ela também é extremamente importante, ela está contando como horas na formação de vocês. Então, se não tem lá a resposta, se não tem a participação de vocês na avaliação, algumas horas, vocês vão perder algumas horas de formação, porque está sendo computado não só o encontro aqui, está sendo levado em consideração o tempo gasto para a leitura do material que é disponibilizado em PDF, a reflexão sobre esse material e a realização da avaliação. Então, pessoal, não deixem de fazer essa avaliação lá no Forms, combinado? Fábio, tá um barulho parecendo vento, não sei o que é. É aí ou é aqui no meu? Ah, melhorou. Obrigada. Então vamos lá. Hoje é o nosso terceiro encontro de formação. No nosso último encontro, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. E aí aproveito para pedir desculpas, né? Porque tinha colega falando e o Meet tirou a gente do ar. Então eu peço desculpas, né? E hoje eu tentei diminuir um pouco o meu tempo para dar mais tempo para vocês falarem, porque esse feedback de vocês, ele é extremamente importante, né? É ele quem vai direcionar o nosso trabalho até o final aí de 2021, tá certo? Pode passar, tá? Por favor. Hoje o nosso tema é adequação de atividades pedagógicas e organização do trabalho pedagógico com foco nos anos finais do ensino fundamental. E aí aqui eu queria justificar que no município onde eu trabalho, nós trabalhamos com educação infantil e ensino fundamental nível 1. Então, anos finais do ensino fundamental, quando eu uso essa nomenclatura,
eu estou me referindo ao quarto e quinto ano, tá certo? Então, não é lá o oitavo, nono ano, é de quarto e quinto ano que é essa base que a gente trabalha no ensino fundamental 1. Então, por que a gente trouxe esse tema hoje? Como nós vimos no primeiro encontro e no segundo encontro, nós também entramos aí nessa temática, a questão da alfabetização, ela vinha trazendo, né, vinha de uma defasagem já de anos. E com o advento da pandemia, isso potencializou. Então, a criança hoje, que está lá no quinto ano, que vocês estão atendendo aí no quinto ano, é o nosso aluno de terceiro ano, concordam comigo? Que teve aulas presenciais, né, que estava ali com o apoio do professor, e como a gente viu também nos encontros anteriores, o processo de alfabetização, esse trabalho de alfabetizar mesmo, ele ainda está muito centrado na figura do professor. Então, é muito importante o contato da criança com o professor para estar fazendo as intervenções, as orientações, né, para que a criança consiga quebrar suas hipóteses e construir conhecimento em cima daquilo que ele já traz. Então, diante desse quadro, o que a gente entende? O nosso aluno de quinto ano hoje ainda está com a defasagem muito grande no que diz respeito ao processo de alfabetização, certo? Então, eles estão aí com algumas lacunas que impedem essa criança de se apropriar bem desse sistema de escrita e de agir, né, dentro da comunidade de forma mais autônoma, que é o que a BNCC traz, os PCNs já traziam, né, que a BNCC ela é um documento novo, mas o seu embasamento, as diretrizes que orientaram, não é tão novo assim. Né? A gente já tinha os PCNs que traziam essa visão da alfabetização centrada no texto, e enfim. Então, a gente vai trabalhar isso hoje. O meu aluno chegou ali no quarto e quinto ano, com toda essa defasagem, a gente vai precisar reorganizar, ressignificar esse tempo da criança na escola para que a gente consiga alcançar essas crianças no que diz respeito à alfabetização. Pode passar para a gente, Fábio? Então, do que a gente vai tratar? Qual é a nossa pauta de hoje? Então, a gente vai falar de currículo contínuo, né, ou contínuo curricular. Nós vamos falar de letramento e desenvolvimento das habilidades previstas no currículo, específica para esses anos, né? Afetividade, ludicidade e novas tecnologias. Diminuiu aqui, Fábio, a apresentação. Você volta para mim, por favor? Eu não sei se o Fábio está me ouvindo, gente. Ah, obrigada. Deixa eu só carregar aqui. Vamos falar de afetividade, ludicidade, novas tecnologias. E a gente fala, nossa, mas falar de ludicidade, né? Quarto e quinto ano, sim, a gente vai falar disso, né? Discutir a importância disso aí nesses anos finais. Vamos falar de organização do trabalho pedagógico e avaliação. Tá certo? Pode passar. E aí eu gostaria de começar o nosso encontro com uma frase de um filósofo que eu gosto muito dos pensamentos dele, que é o Antíteto. Não sei se vocês já leram a respeito, já viram alguma citação dele. E eu escolhi essa que fala: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Eu gosto muito dessa citação porque essa certeza de que a gente já sabe tudo, de que a gente já está pronto, ela nos impede, ela nos fecha para novas experiências, né? Ela nos leva a não achar que tudo que a gente tem que saber, a gente já sabe. E em educação, a gente nunca sabe tudo, né? Ninguém nunca consegue dominar tudo. Eu acho que na vida, ninguém está pronto, a gente está aqui como seres que estão se construindo e a aprendizagem é que faz com que a gente evolua. Então, eu gostaria de começar com essa reflexão, de que para a gente aprender algo, primeiro a gente tem que se abrir. Por mais que seja algo que eu já esteja imerso, algo que já faz parte da minha vida diariamente, com certeza, na troca com os meus pares, eu vou ter ali algum insight, alguma coisa que vai agregar conhecimento, né? Nem que seja algo que eu não deva fazer. Falo muito sobre isso. Todo mundo tem algo a ensinar, nem que seja o que não fazer, né? Então, que a gente
que a gente aprofunde nesse pensamento e leve isso para a nossa equipe, né? Que a gente está em processo de aprendizagem e que a gente precisa se abrir para isso, certo? Próximo. E aí, quem fez a avaliação vai reconhecer essa imagem, né? Se vocês puderem dar o joinha aí na tela, reconhecendo a imagem. Essa imagem, ela foi da nossa última avaliação, onde a gente fez uma análise de atividades de acordo com níveis de apropriação do sistema de escrita, né? Foi o nosso trabalho no encontro anterior. E aí eu escolhi aquelas onde teve maior ocorrência de erros, porque, como eu falei no encontro anterior, o erro ele não pode ser visto como algo ruim, ele é uma oportunidade para a aprendizagem. Então, aquelas onde eu vi que tinha uma maior incidência de erro, eu trouxe para a gente analisar aqui juntos hoje, tá certo? E aí, eu vou contar com a colaboração de vocês. Eu acho que hoje a participação vai ser maior. Acredito que a cada encontro vocês estarão mais próximos a mim, né? E vão participar mais. Então, essa atividade foi a que teve maior incidência de erros. E a pergunta era a seguinte: Fábio, saiu novamente, voltou, o slide foi para a janela menor. Ligar a letra inicial ao rótulo correspondente. Para qual nível ou hipótese? Aí eu vou esperar que vocês coloquem aí no chat, por favor. Ou abram o microfone e falem. Esse é o momento de trocas. E lembrando, gente, não existe erro, existe reflexão, existe o ponto de vista, né? E é o momento da gente focar nessa aprendizagem. Quem vai responder aí? Um de cada vez, para não atropelar, por favor. Eu acho que é um dia, Edilene. Bom dia, Edilene. Da letra inicial ao rótulo até o nível silábico. Caso, assim, Silábico. isso. Certo. Primeiro ano, segundo ano. Aí você acha que é o nível silábico sem valor ou silábico com valor sonoro? Com valor, porque no caso, ligar a letra inicial ao rótulo, então ele vai saber que, por exemplo, vamos dizer, caixa, então ele pode associar o C até mesmo, né? A sílaba inteira, né? Isso. Então, acredito que seja um valor sonoro, sim. Silábico com valor sonoro. Posso A até Edilene esperar. vota. É o que eu acho. Não existe erro, existe um pensamento e a gente vai reconstruir em cima dele, tá, Edilene? Tá É bom, isso aí. obrigada. Obrigada, viu? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido para Edilene, gente? Edilene, você vai levar essa sozinha. Então vamos lá. A Edilene acredita. A Edilene acredita que seja silábico com valor sonoro pelo fato da criança ter que fazer a relação do grafema com o fonema que ele representa. O pensamento dela nesse sentido não está errado. Como eu disse, não existe erro. Mas aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão. A criança vai ligar a letra inicial ao rótulo, ou seja, ali ela está vendo a palavra e ela está vendo com que letra que começa. Então já não precisa, né, ser dessa questão cognitiva de relacionar o som com a letra inicial, porque já está escrita no rótulo. Ela só vai fazer uma relação de imagem, comparar a imagem da letra. Nesse sentido, fazendo levando vocês para essa reflexão, alguém quer votar ainda? Alguém quer falar? Não? Tá só eu e a Edilene hoje, gente? Maria das Dores, Eliette, Manuel, Regina. Não? Então vamos lá, no próximo vocês vão. Então, assim, diante disso, de que existe um banco de dados para a criança ir lá, observar e comparar, essa atividade é para. Passa para a gente, Fábio.
pré-silábico, né? Mas eu entendo o pensamento da Edilene, porque ela foi um pouco mais além. Ela não considerou o fato da criança ter ali o banco de dados, né? A palavra para ela ir lá olhar a palavra bombril e observar que letra que começa e procurar na atividade a letra que tem o mesmo desenho. Então, nessa atividade, a gente está levando a criança a fazer essa relação, né? A reconhecer a letra na sua forma e na sua posição de escrita. E esse tipo de atividade a gente trabalha com os pré-silábicos, né? Que está começando a compreender, reconhecer as letras, a forma da letra, como que ela escreve, qual a posição, que isso também é importante. Às vezes a gente trabalha muito o reconhecimento da letra, mas não trabalha a posição que essa letra vem, né? É uma coisa que eu falo muito com as meninas aqui. Vai trabalhar a letra, trabalha o reconhecimento, trabalha a relação dela com o som, mas trabalha a posição, né? Para a gente tentar evitar aquela questão da criança escrever espelhado, confundir o P com o B. Então, a gente trabalha, coloca a letra em várias posições para ela identificar qual a posição correta da letra. Obrigada pela participação aí, viu, Edilene? Passa para a próxima. Aí a Regina fala, então eu diria que é silábico sem valor sonoro. No caso do silábico sem valor sonoro, como ele já reconhece, né? Ele já reconhece a grafia das letras, a gente faz esse tipo de atividade também. Como vocês viram no anterior, toda hipótese, você trabalha com atividades próprias para ela, desafiadoras para ela, mas você trabalha com o anterior também, com as hipóteses anteriores também. Tá? Então, cabe para um silábico sem valor sonoro? Cabe, mas o desafio maior é para o pré-silábico, quando a gente pensa aí em zona de desenvolvimento proximal, aquilo que ele já tem, aquilo que ele é capaz de aprender, e eu vou trabalhar aqui dentro dessa zona, né? Então, pensando nesse sentido de desafio, tá? Ela cabe, mas o desafio é maior para o pré-silábico, a quebra é maior para o pré-silábico, tá bom? Próxima. Encontrar a palavra que dá nome à figura pela letra inicial. Para qual nível ou hipótese? Então, ali tem 3 palavras. A orientação não é que essa criança vá pela palavra. A gente coloca pela letra. Tanto é, e eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. Não tem nenhuma palavra com a mesma letra, tá vendo? São letras totalmente diferentes. Para qual hipótese é essa atividade? Vamos ver quem é que vai participar agora, né, gente? Não deixa eu e a Edilene sozinha, não, pelo amor de Deus. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, professora? Tudo bem, Silvana, e você? Joia, deixa eu ligar a câmera, que é ruim falar com a pessoa só pelo Szinho, né? E aí, você fala que é para qual hipótese? Ô, professora, deixa eu te falar, eu fiz esse daí na sua avaliação que você colocou e eu não lembrava, eu não lembro mais. Minha cabeça está tão cheia de coisas que eu estou esquecendo. Eu imagino. Mas, assim, ao meu ver, é para a hipótese pré-silábica. Pré-silábica. Porque é assim, na questão assim, do meu contexto com a alfabetização, a criança vai fazer relação do C com a figura cavalo, né? Então, para que ela já tenha aquela cavalo, começa com a letrinha C. Então, acredito que seja. Não me lembro, eu lembro que eu coloquei essa na avaliação e eu errei. Agora vamos ver se eu acertei dessa vez. Certo, obrigada, Silvânia. Por nada. Mais alguém? Alguém tem um pensamento contrário da Silvânia? O meu é igual da Silvana, viu? Eu aqui de novo. Muito bem, Edilene, é isso aí, vamos lá. Estou no mercado, mas estou participando. Oi? Eu estou no mercado, mas estou participando. Ah, que bom. E você acha que é para qual hipótese? Esse lógico também, associando a imagem, né, a palavra, cavalo, no caso. O C do cavalo. Certo. Mais alguém? Então, vamos aqui. A Silvânia, ela justificou, né? E a Edilene também, que a criança vai associar essa letra inicial ao cavalo, né? Ou seja, mas para isso, a criança já precisa saber que o C faz o som de C.
E cavalo escreve-se com C. Concorda comigo, Silvânia e Edilene? Que ela já tem que ter essa noção da relação grafema-fonema, né? Já Sim. começar a ter essa noção. Então, Bom assim... dia, meninas. Bom dia, Valneide. Tudo bem? Bom dia, assim, tudo. No meu ponto de vista, assim, sim, uma opinião, né? Para mim, ela está aí já no caso do silábico, tá? Por quê? Porque, para mim, quando a criança ela começa a fazer uma associação da figura com a palavra, com o nome do desenho, então aí, no caso, ela já conhece o som silábico, né? Porque nós temos que trabalhar o som silábico na alfabetização, sim, porque como eu sou alfabetizadora, então, assim, para mim, a alfabetização, o ponto X da alfabetização das crianças é trabalhar o som silábico, né? Além de você mostrar a letra para a criança compreender, saber que letra é aquela, porque a letra ela tem um nome, né? A letra ela tem um nome, mas toda letra tem um som. Isso. Né? Então, isso assim, você tem que saber diferenciar a letra do som. Então você fala que é silábico, né? Eu falo que no caso aí a criança é silábica. Sem valor ou com valor, Valneide? Com valor sonoro. Com valor sonoro. Então vamos lá. E aí, diante do pensamento das 3 colegas, que se casam bastante, né? A gente analisa nessa pegada mesmo. Então, a criança, ela vai ter que fazer uma relação da letra, do som que essa letra representa e o significado dessa letra, que é o animal ali, cavalo. Nesse sentido, da criança já começar a fazer essa relação de som com a inicial, diferente ali da anterior, ela não tem um banco de dados para comparar, ela vai ter que ir pelo som, ela vai ter que já ter compreendido que cavalo começa com esse som. Então, nesse sentido, é uma atividade mais propícia para quebrar a hipótese do... Passa aí para gente, Fábio. Silábico sem valor sonoro, né? Então, assim... por que ela não é mais uma atividade desafiadora para o com valor sonoro? Porque o com valor sonoro, ele já aprendeu a identificar a relação grafema-fonema. Ele já sabe que o M faz M, que o C faz C, que o G faz G, mas ele ainda está com uma dificuldade de perceber que uma sílaba tem 2 fonemas diferentes. Não é isso que a gente viu no encontro anterior? Então, assim, ele já identifica rapidinho que o cavalo começa com C. Então, para ele, já não quebra tanto a hipótese. Não é que ele não vá fazer atividade. Como eu disse anteriormente, uma hipótese à frente sempre vai realizar as atividades da hipótese anterior como forma de sistematizar essa aprendizagem. Mas como desafio, quebra de hipótese, levar a criança a um momento onde ela vai se ver com um desafio na frente, ela precisa quebrar, é para o silábico sem valor sonoro. O pré-silábico pode fazer esse tipo de atividade? Pode, mas ele vai precisar de uma orientação muito mais pontual, de um acompanhamento do professor por essa dificuldade, de ainda entender que as letras produzem sons, tá certo? Fui clara, pessoal? Professora, deixa então só tirar uma dúvida que realmente meu entrave é essa questão de estar diagnosticando quando a criança sai do pré-silábico para ir para o silábico independente, com ou sem valor sonoro. Então, voltando um pouquinho lá para o pré-silábico. A criança que está no nível do pré-silábico, a questão dela é só o reconhecimento da letra e identificação de letras, símbolos e números, é isso? A dificuldade ou o trabalho com ela? O trabalho. Não. Aí o trabalho com ela, ela vai ter que fazer trabalho de reconhecer as letras, né? Reconhecer nome e som dessas letras, né? Reconhecer palavras que começam e que terminam com a mesma letra. Fazer trabalho de saber quais palavras têm mais ou menos letras, que é começar a compreender esse sistema alfabético. E aí eu já trabalho com ela a questão da relação da letra com o som que ela representa. Entendeu? Uhum. Mas aí, quando eu vou dar atividades para ela quebrar as hipóteses, eu posso dar uma atividade dessa daqui. Só que ela ainda vai ter uma dificuldade grande.
Porque às vezes a criança pré-silábica, ela não sabe nem diferenciar palavras de uma frase, de uma sílaba, você entendeu? Uhum. E aí isso pode dificultar o trabalho dela. Às vezes ela tem até dificuldade do que é letra inicial, do que é letra final, na questão do pré-silábico. Só que aí a gente já tem aqueles pré-silábicos que já estão mais avançados, que já estão entrando ali no silábico sem valor sonoro. Então é uma criança que está em transição. E aí o professor é que identifica isso. Ele já reconhece todas as letras, ele já sabe o som dessas letras. Só que quando eu dito para ele bota um monte de palavra, de letra aleatória. É porque ele já sabe o som, já reconhece a letra, mas ele não entendeu que as palavras são compostas de unidades menores, que são as sílabas. Esse é o pulo do gato do pré-silábico. Então, vou passar para frente. Pode. Eu não vou falar esse porque eu errei da outra Silvânia, vez. fala. Vou esperar você falar. Não, vou esperar. Não vou raciocinar, professora. Meu tico-teco hoje está bem acelerado. Deixa você me dar a resposta. O que você pensa? Não, vamos lá. É assim que a gente constrói conhecimento, gente. E é assim que a gente constrói o conhecimento no aluno da gente, quebrando as hipóteses, as crenças. Posso dar uma dica? Eu acredito. Fala, Arlete. Só o alfabético que vai conseguir. Gente, só o alfabético que vai conseguir ler com as dificuldades, gente. Então joga aí, Fábio. Também concordo. Que é alfabético. A Dênia colocou no chat alfabético. Passa aí pra gente, vamos ver. Fábio. Alfabético. Gente, falou em questão ortográfica, não tem nem que pensar. É alfabético. Dificuldade ortográfica só quem sabe ler mesmo. Alfabético. Trabalhou dificuldade ortográfica, é alfabético. Porque lembra no encontro anterior que a gente falou? Chegou no alfabético, qual é o avanço que a gente precisa dele? Desenvolvimento das questões ortográficas e textuais. Anterior era a dificuldade ortográfica e essa é a dificuldade fonêmica. Para qual nível ou hipótese? Silábico. Silábico? Silábico com valor sonoro, silábico sem valor sonoro ou silábico alfabético? Silábico com valor sonoro. Silábico com valor sonoro. Bom a dia. Dênia colocou silábico vs valor sonoro. Bom Também dia. Concordo. Silábico com Alzita, silábico com valor sonoro. Quem mais? Silábico com valor sonoro. Eu também vou no silábico com valor sonoro. Eita, todo mundo no silábico com valor sonoro. Por conta da dificuldade fonêmica que vocês acham que é? Valor sonoro. Está pré-alfabetizado. E aí o aluno pré-alfabetizado, ele não é alfabético, ele está lendo. Silábico alfabético. Ele leu alfabético. Se ele leu as 3 questões e marcou com convicção a letra C, ele está quase alfabetizado. Ele está quase alfabético, né? Isso mesmo. Ele pode estar apresentando algumas dificuldades ortográficas. Mas ele passa aí pra gente. Silábico alfabético. Arlete fala que é silábico alfabético, diante dessa reflexão. Isso. Silábico alfabético, né? Porque o pré-silábico, ele reconhece os sons, as letras, mas ele ainda tem dificuldade. Qual a dificuldade dele? De perceber que tem 2 fonemas na mesma sílaba, não é essa? A dificuldade eu falei silábico porque eu costumo trabalhar esse tipo de atividade com silábicos também. Você já introduz e vai dando orientação. Vai encaminhando ele já para o silábico alfabético. Isso. Porque o silábico alfabético, ele tem muito essa dificuldade, né? Os alfabetizadores aqui vão concordar comigo. Como ele já começa a se repertoriar, aumentar o repertório dele dessa consciência fonológica, ele começa a fazer essas confusões. Isso é uma confusão boa. Ele está cometendo esses erros porque ele está ampliando o repertório de letra dele. Então, ele começa a confundir os sons da vaca com a faca, da bola, né, do B com o P, do T com o D, porque o movimento labial que eu faço é parecido e o som ele é muito parecido. Então, ele já está com essa consciência bem estabelecida. E a gente vai trabalhando esses problemas fonêmicos com ele para ele avançar para o alfabético. Muito bom, gente, a participação de vocês. Obrigada. Pode passar para próximo. Eu só comecei a participar agora, porque eu só consegui entrar agora. Mas as outras ficaram gravadas. Assiste, entra no Telegram, qualquer coisa você me chama lá, tá bom? Tá. Agora, nós vamos fazer uma atividade. Deixa eu só pegar o número aqui para vocês. Vocês estão com o celular aí em mãos, não estão?
que o Fábio até colocou para vocês entrarem com outro celular. Quem está assistindo aí pelo computador, abre uma outra aba, tá? Isso. Abre uma outra abazinha aí. E aí vocês vão digitar mente.com. Vou escrever aqui no chat, tá? Vocês vão entrar no Google, na pesquisa do Google. Não é na barra, não. É na pesquisa, tá bom? E vão digitar mente.com. E aí vai pedir um código para vocês. Vocês vão entrar com esse código, 45 22 53 84. Entenderam? Vão abrir uma aba no Google de pesquisa, aquela abazinha de pesquisa, vai lá na pesquisa Google, digita mente.com e aí vai abrir uma caixinha pedindo um código. Vocês vão digitar 4522 5384. E aí vocês vão responder essa pergunta aí para mim. Em relação aos temas que trabalharemos hoje, que eu falei lá no início, que a gente vai trabalhar organização do trabalho pedagógico, currículo contínuo. Não abriu a caixinha para mim, não. Não abriu, não? Não, estou na página inicial dela aí. Mas a caixinha para mim entrar não entrou, não abriu, não. É como se fosse uma barrinha de pesquisa branquinho. Você vai digitar mente.com na pesquisa Google, tá? Não é lá na barra em cima, não. É na pesquisa. Fiz isso. Aí, fez? Deixa eu pedir o Fábio para... Fábio, coloca para a gente aí a telinha do Mente, por favor. É porque eu não tenho como compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar como que vai aparecer. Eu também não consegui, não. Não abriu a caixinha de pesquisa aí, não. A minha também não abriu, não. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui pelo celular. Eu vou entrar aqui pelo meu celular. Só se for pelo celular, né? Não, pelo computador também dá. Na pesquisa do Google. É porque não dá para eu... Consegui, viu? Não dá para eu... Vocês vão entrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui na pesquisa. Não é aqui em cima, não, onde a gente coloca os links. É aqui, ó, como se eu fosse, né, pesquisar alguma coisa na internet. Aí vocês vão digitar. Ai, Jesus. Vocês vão digitar mente.com. E já entrei. .com. Para mim, aí vai aparecer uma caixinha assim, ó. Tá vendo? Vai aparecer Mentimeter. Aí vocês vão digitar esse código que eu mandei para vocês. Dá para ver aí? Professora, a senhora não está mostrando. Não? Não está tendo visualização. Não. Aqui, vai lá na minha... O que você está vendo aí, meu? Essa aí, até aí eu cheguei, mas eu cheguei Professora, nessa. fala o número, fala o código de novo. Cheguei 4522. Só que coloquei. Só dá para... É mente com I. É mente com I. Mente.com. Tudo isso. Aí fica difícil, tá? Eu escrevi aqui no chat, professor. Está escrito no chat. Eu aprendi que mente é com ela. É porque eu coloquei no chat. Mente, oi. O chat tá aí, no chat tá o código e o que vocês vão digitar, mente.com. Apareceu? Agora sim. Aí vai aparecer uma telinha. Você vai... Qual é o código? Apareceu. Eu coloquei no chat, professor, exatamente para não ter essa confusão. Sim. Professora, para mim apareceu, mas na hora de substituir o código eu não consigo substituir. Você clica em cima do código, só clica e digita. Qual é o código? 4522 5384. 53. 4522 5384. Vou colocar de novo aí no chat, tá? É 45. E aí vocês vão responder essa pergunta. 4522 5384. E aí vocês respondam a pergunta que está lá. 3 palavrinhas. Aí digita uma palavra, é isso? 3 palavras. Você vai digitar 3 palavras. Então, vamos lá. Vou mostrar de novo aqui na tela do meu computador, tá? Olhem aqui, na minha janelinha. Tá, Vocês vão abrir o Google, apareceu isso aqui, certo?
Professora, Aí vocês vão a digitar tela só tem uma pergunta. Não, mas não é na tela grande, não. Você vai ter que procurar a minha janelinha, porque essa aí é a gente está jogando o que vocês estão digitando. Procura a janela de onde eu estou falando com vocês. A minha janelinha mesmo. E aí vai aparecer assim, ó. E aí vocês vão digitar mente com i, tá? Mente.com. Aí vocês vão na primeira que aparece aí no Google, ó. Mente.com, vocês vão em join. Join. E aparece isso aqui, ó. Aí vocês digitam o código. É só clicar em cima, não precisa apagar os números que estão aí, não. Tá bom? Digita e envia. Até agora, só um colega que digitou e enviou. Eu já enviei. Eu já enviei. Vai enviando aí pra gente. Pode digitar e enviar. Adriana, Magda. É comigo? Não, desculpa, deixa eu fechar aqui. Tem problema, não. Ó, bastante colegas já participando. Aprendizagem, conhecimento, interação, dificuldade, estudo, eficácia, intervenção, aperfeiçoamento, discussão, criatividade, dedicação. Ai, desculpa, agora que eu consegui entrar. Fala o código de novo aí para mim, porque eu tenho celular. 22 53 84. Suas 3 palavrinhas que a gente vai formar aqui uma chuva de ideias, né? É uma forma da gente colher aqui os pensamentos que a gente tem a respeito desses conteúdos que a gente vai trazer hoje. O meu apareceu, ó. Thank you for your participation. Mais alguma coisa que tem? Você já enviou? Já. Ele está pedindo... Não, então beleza. Não, mas se você já enviou, tá tranquilo, pode participar só uma vez. Então, as palavras que mais se destacaram aqui, observem aí na tela nossa chuva de ideias, né? As palavras maiores do centro é a que teve mais pessoas que digitaram ela, tá bom? Então, quanto mais pessoas digitarem, por exemplo, a palavra aprendizagem, estudo e dedicação, é porque ela vai aparecer maior. E as menores é que teve menos incidência. Então, o que mais vocês veem, né, como palavras que estão relacionadas a esse tema é conhecimento, aprendizagem, estudo, dedicação e interação. Não é isso? Todo mundo já conseguiu? Arrebenta lá! Eu não consegui, não. Sim, professora, Não consegui. Conseguiu? Eu já mandei. Ótimo. Então, permanece aqui, ó, conhecimento, dedicação, estudo, aprendizagem, interação, né, e vem para letramento, para alfabetização, educação, dificuldade, aparece aqui a palavra dificuldade. Então, assim, é interessante que a gente percebe que uma maioria de colegas acreditam que o conhecimento está relacionado, a dedicação está relacionado, né, e aí eu puxo para a minha visão, de que deve ser no sentido de que a gente precisa se dedicar para dominar melhor, né, esses conhecimentos. O estudo, né, esse estudo ele é necessário, por isso nós estamos aqui hoje, e ele vai gerar aprendizagem tanto na gente quanto nos nossos alunos. Porque a gente só tem condição de aprender alguma coisa a partir do momento que a gente percebe que não sabe. Concordam comigo? Então, essa ignorância, né, no sentido de ignorar algo, é que vai fazer com que a gente aprenda. Então, tem algo ali que eu nem sei da existência daquilo. Então, a minha ignorância, ela é totalmente, eu ignoro de uma forma totalmente involuntária, né? Eu não sei, existe aquilo, mas eu não sei que eu preciso aprender aquilo. Mas a partir do momento que eu sei que aquilo existe, mas que eu não domino, ela é uma ignorância consciente. Porque eu já sei que aquilo existe, mas eu já entendo que eu ignoro aquele conhecimento. E é isso que vai fazer com que eu passe para o próximo nível, né? Que é reconhecer e aprender até aquilo se tornar automático para mim. Certo, pessoal? Então, obrigada pela participação aí de vocês. E aí, nessa pegada de aprendizagem, dedicação, estudo, interação, a gente vai abordar o nosso tema de hoje. Pode passar, Fábio? Para o próximo slide. Aí o Fábio vai jogar o slide.
Tá? Isso. Pode passar para a próxima. Então tá, os alunos vão chegar no 4º, 5º ano com alfabetização ineficiente. E agora? Como as redes, gestores e professores vão se organizar para sanar essa dificuldade? E por onde começar? Né? De que forma, por onde que eu vou começar a me organizar para conseguir fazer com que essas crianças avancem? Eu não posso pegar essa criança e voltar ela, de jeito nenhum. Né? A ideia é que isso progrida, de que a criança progrida na sua aprendizagem. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, é isso que a gente vai debater hoje. Né? Como que a gente vai organizar o nosso trabalho para tentar ajudar essas crianças de 4º e 5º ano a avançarem no quesito da alfabetização? Pode passar, Fábio? Então, o primeiro ponto, entrando aí no clima, né? Nós vamos discutir aqui o que é o currículo contínuo. Vocês já ouviram falar de currículo contínuo? Já estudaram a respeito? Já andaram lendo a respeito do currículo contínuo ou contínuo curricular? Quem tiver feito isso, coloca o joinha na tela. É um termo, assim, relativamente novo, né? É uma forma de priorizar as habilidades essenciais trazidas pela BNCC. O currículo contínuo propõe que as habilidades que não foram alcançadas no ano anterior sejam garantidas ao aluno no ano seguinte, propondo uma retomada, né? E aí a educação infantil trabalha aí com nivelamento, né? Com esses conteúdos aí trabalhando por nivelamento, que não deixa de ser um contínuo curricular. Esse planejamento precisa estar pautado em ideias fundamentais. Então, em suma, o que é o currículo contínuo? O Conselho Nacional de Educação, né, juntamente com todos os órgãos que criam essas diretrizes e que acompanham o trabalho, perceberam que, por conta da pandemia, muitas habilidades, muitas coisas não foram desenvolvidas pelos alunos. Então, como que a gente vai fazer? Sendo que a orientação foi que não houvesse reprovação, que essas crianças fossem progredidas para o ano seguinte. E aí, vai progredir essa criança com toda essa defasagem do ano anterior? E aí surge aí essa necessidade da gente ressignificar o currículo. E aí diz que trata o currículo contínuo. Uma forma da gente trazer as habilidades que não foram trabalhadas e priorizar as habilidades essenciais. Então, por exemplo, no 2º ano, eu vou trazer as habilidades do 1º ano que não foram bem desenvolvidas e vou priorizar aquelas que são essenciais no 2º ano. Daqui 5 minutos vai fechar, eu vou continuar falando para a gente não perder tempo, aí depois que cair, a gente entra no 2º link. Mas como que eu vou saber quais habilidades ou quais conteúdos é que são essenciais? Se tudo que está no currículo é importante, se todas as habilidades que a BNCC traz, elas são essenciais, elas são base, né? Então, a gente vai analisar 3 pontos. Para chegar a essa resposta, é preciso refletir em torno de 3 aspectos principais. Conexão com a vida real, né? Existe uma conexão desse conteúdo, dessas habilidades que está sendo desenvolvido com a vida real? O aluno precisa dessas habilidades agora para poder se desenvolver na sociedade, na comunidade em que ele está inserido? Então, são habilidades essenciais. Elas são essenciais, elas precisam estar garantidas no currículo. Relação com outros objetos de estudo da mesma disciplina. É uma habilidade que que ela vai me dar suporte para desenvolver outras habilidades dentro desse objeto de estudo, né? Esses conteúdos que ele vai ser trabalhado, os conteúdos que o aluno vai ver dentro dessa disciplina, precisa dessa habilidade para que ele consiga se desenvolver? Então, ela é uma habilidade essencial. E diálogo com outros componentes curriculares, habilidades que são essenciais, conteúdos que são essenciais, por exemplo, dentro da matemática, para que o aluno compreenda a geografia, dentro da língua portuguesa, para que ele compreenda a história, e assim sucessivamente. Ela é uma habilidade assim? Ela é uma habilidade essencial. Então, para a gente saber o que é essencial de se trabalhar, é aquilo que o aluno não desenvolveu no ano anterior, que está em defasagem, e aquilo do ano, né, em curso, que tenha relação com a vida real, relação com os objetos de estudo da mesma disciplina e que dialogue com os outros componentes curriculares. Esse é um diálogo mais de rede, tá, pessoal? É um diálogo que a gente tem com a Secretaria de Educação, com as redes, para elas reorganizarem esse currículo. Mas a escola tem um papel muito importante, porque esse documento, ele sai de onde? Daquilo que a escola está percebendo como defasagem, né? Dentro da escola que faz os diagnósticos para ver o que não foi desenvolvido, e aí as redes, secretarias, em cima desse mapeamento feito pelas escolas, é que vai reorganizar o documento. Então, é importante que a gente tenha esse domínio
do que é o currículo contínuo e de como trabalhar com ele, e da importância dele, que ele tem ali no momento de eu elaborar meu projeto político-pedagógico, organizar o trabalho pedagógico dentro da minha unidade de ensino. Então, assim, eu já tenho, eu e a Vanessa, né, falo, a Vanessa, que é com quem eu tenho maior contato, a gente já discutiu a respeito desse documento, provavelmente a secretaria aí do município de vocês vai ressignificar o currículo que vocês já vêm trabalhando, não vai mudar, vai ressignificar de acordo com aquilo que vocês já levaram, né, das dificuldades maiores que o alunado está enfrentando. E aí vai fazer esse resgate das habilidades de cada ano, que vai precisar compor o currículo, e das habilidades que são essenciais em cada ano e que precisa ser garantido a essas crianças, tá certo? Aí eu vou parar de falar agora, porque já vai cair, acredito eu. E aí vocês podem escrever aí no chat, se já tinham ouvido falar do currículo contínuo, né, ou não, enfim, se vocês já se aprofundaram, se já estão trabalhando, porque muitas redes já estão trabalhando, mesmo não tendo um documento palpável, esse trabalho de resgate das habilidades, ele já vem sendo feito pelos professores. Então, eu sou um professor de segundo ano, estou vendo habilidades próprias do primeiro, que não foram desenvolvidas, o professor mesmo já está trabalhando ali com a sua turma, com esse resgate de habilidades. Mas eu tendo um currículo estruturado, ele dá uma orientação maior, né? Ele funciona como uma bússola de qual é o rumo que a gente vai seguir na educação para que essas crianças que sofreram com esse déficit tão grande, né, que a gente já falou nos encontros anteriores, a gente vai ter aí uma discrepância muito grande, crianças com habilidades muito bem desenvolvidas, que tiveram um apoio muito grande familiar, e crianças que não tiveram nem acesso, ou que o acesso foi mínimo, né? Então, esse documento é que vai nos dar essa orientação do que eu preciso resgatar, do que eu preciso priorizar, sem deixar de visualizar quais são as habilidades próprias de cada ano. Esta chamada está quase no fim. Sim. Edilene, pode falar. Nesse caso, esse currículo continuado se refere às atividades do projeto assim, interventivo. Espero que ninguém se perca no caminho, todo mundo consiga voltar. Eu vi o Fábio falou comigo que nós temos aqui professores do Fundamental 2, né? Que nós temos aqui alguns colegas do Fundamental 2. A formação, ela não deixa de servir de base para o trabalho no Fundamental 2, não. A gente está, assim, uma pegada bem para a alfabetização, que é o déficit que a gente está vendo, e vocês que são colegas do Fundamental 2 podem atestar isso, né? Que estão chegando crianças lá no Fundamental 2 com questões de alfabetização ainda em desenvolvimento, e isso acaba atrapalhando vocês realizarem o trabalho, né? Só que aí a gente vai falar de organização do trabalho pedagógico, que ele cabe de educação infantil até a universidade, até pós-graduação. E aí sejam muito bem-vindos e fico honrada de contar com a presença de vocês aqui, tá certo? A Edilene estava fazendo uma colocação quando o Meet nos expulsou da sala, né? Fomos expulsos da sala do Meet. Edilene, verdade. Você está aí? Estou sim, só vou fazer novamente. Tá bom, certo. Então, nesse caso, se refere às atividades que nós fazemos, a atividade diferenciada, por exemplo. Além da atividade em que o aluno, do ano que o aluno está inserido, por exemplo, no terceiro ano, no caso, eu sou professora do terceiro ano, mas como eu vejo a dificuldade do aluno, no caso que ele está vindo do segundo ano, ou até mesmo do terceiro repetindo, isso. Então eu dou atividade diferenciada com base no déficit do ano anterior, não é isso? Isso, também, isso mesmo. Porque aí é uma forma como você organizou esse trabalho para atender esse aluno, não é, Edilene? Sim. Isso sim. mesmo. E aí a gente vai tratar disso hoje, porque a dificuldade do professor, gente, eu falo como professora mesmo, de sala de aula, a gente não tem dificuldade, não é de ensinar, não. A gente tem dificuldade de numa sala com 30 meninos, 25 meninos, 40 meninos, você ter ali níveis totalmente diferentes e ter que trabalhar com isso. E aí eu vou falar uma coisa para você, quanto melhor o professor, mais níveis ele tem na sala, porque o bom ensino, ele não diminui nível, ele amplia essa discrepância, né? Então, o professor que é bom, que é atuante, que trabalha ali em cima das metodologias ativas, ele vai fazendo com que a sala dele vire uma farofa de tanto nível diferente que ele tem. Mas e aí, como é que eu vou trabalhar? Porque eu não consigo trabalhar individual com cada um?
De que forma eu vou trabalhar para atender esses meninos? E aí é disso que a gente vai falar nos próximos slides. Sim? Na nossa escola, por exemplo, nós estamos trabalhando assim, por níveis, mas assim, como está na pandemia, está tendo os grupos do WhatsApp, a gente fez o teste lá, separou os meninos por níveis, aí eu, que sou da turma do segundo ano, alguns alunos do quarto, do terceiro, do segundo, vai lá para o meu grupo do segundo, mas continua lá no grupo dele também. Rodízio, né? Vocês fazem um rodízio. Ele continua lá no grupo dele também para fazer as atividades, as habilidades do quarto ano. Ótimo. Mas no segundo ano lá, eles participam das minhas atividades. Ótimo, ótimo. É uma outra forma de organização. Pelo, né? pelo nível que ele está. A gente está fazendo isso agora na pandemia. Quando acabar a pandemia, nós vamos trabalhar essa nivelação aí presencial. A gente vai escolher um dia de semana para colocar cada criança por nível na sala para a gente trabalhar umas 2 horas por semana. Quando eu estava atuando em sala de aula, numa das minhas últimas turmas de alfabetização, a gente já fazia esse trabalho, né? Fazia esse trabalho de rodízio. A gente escolhia um dia na semana, e aí nós éramos 4 professoras, cada professora pegava os níveis e fazia um trabalho em cima do nível. Era uma forma bem bacana também de trabalhar. E aí, pode passar para o próximo? Então, esse conhecimento do currículo contínuo é importante que todo professor domine, né? Para a gente poder, quando chegar para a gente esse documento, a gente saber do que se trata, porque senão a gente vai pensar, mais um documento, mais uma orientação, mais uma diretriz. Não é mais uma, é só uma ressignificação. Então, para todo esse trabalho, gente, o diagnóstico, ele é essencial. Foi o meu primeiro tema com vocês, e até o meu último encontro com vocês eu vou falar de diagnóstico. Por quê? Para que as redes tenham esse conhecimento, o diagnóstico ele tem que ser muito bem feito, né? Os instrumentos utilizados nesse diagnóstico têm que ser instrumentos que realmente vão aferir aquela habilidade do aluno de forma precisa. Eu não posso ficar na dúvida, né? Por isso eu trabalhei com vocês a questão da psicogênese da língua escrita, que é um diagnóstico exclusivo para apropriação do sistema de escrita alfabético. Mas ele não é um diagnóstico que vai atender a tudo, né? Em se falando de apropriação do sistema de escrita até o aluno ficar alfabético, ele nos orienta muito bem como que o aluno está dentro desse pensamento. Mas ele não vai falar para a gente, por exemplo, como que está a questão de conceitos matemáticos desse aluno. Ele não vai nos falar, por exemplo, se esses pré-silábicos que eu tenho, eles reconhecem todas as letras ou não. Então, eu preciso complementar esse diagnóstico, e a gente vai falar a respeito disso. Então, no intuito de garantir aos alunos o desenvolvimento das habilidades para que adquiram as competências resultantes, e aí eu abro um parênteses para a gente falar de habilidade e competência. Às vezes, muitos professores confundem o que é uma habilidade, o que é uma competência. Para que eu tenha competência para fazer algo, eu preciso desenvolver uma série de habilidades que me dão base para me tornar uma pessoa competente. Então, eu preciso que o meu aluno tenha competência na leitura e na escrita. Para isso, ele vai precisar desenvolver uma série de habilidades para que ele desenvolva essa competência, tenha uma proficiência leitora e escrita. Então, é a habilidade de reconhecer as letras, é a habilidade de perceber o som, né, a relação grafema-fonema, e uma série de outras habilidades. Questão de lateralidade, discriminação visual, tudo isso vai fazer com que esse aluno se torne tem uma competência leitora. É que nem a gente, né? Para você aprender a dirigir, você precisa de uma série de habilidades. Para você ser competente como condutor de um veículo, você vai precisar de uma série de habilidades, né? Desde questão de lateralidade até reconhecimento das partes do carro. O que é a marcha, o que é o freio. Então, são habilidades que me tornam competentes. E aí, por isso que eu fiz essa abertura para a gente falar a respeito disso. Então, resultante desse conjunto de habilidades, é preciso fazer um mapeamento preciso das dificuldades apresentadas através de estratégias bem planejadas e uso de instrumentos variados. E aí eu entro nessa importância de variar os instrumentos, eu não ter só uma forma de avaliar. No final, a gente vai falar pontualmente sobre avaliação. Pode passar. Então, o mapeamento. Gente, nesse primeiro momento, ali no Fundamental 1, né, esses alunos ali que estão, porque a gente sabe que até o final do 5º ano, o aluno está ainda em construção desse processo de alfabetização, né, o alfabetizar em si é ali até o 2º ano, mas até o 5º ano ele está desenvolvendo as questões gramaticais, ortográficas, para que ele chegue lá no ensino fundamental 2
preparado para aprender. Que ele, ali no Fundamental 2, o professor orienta. Quem constrói o conhecimento é o aluno, né? Ele que vai ler, ele que vai pesquisar, e aí ele precisa ter desenvolvido essa leitura crítica, ele precisa ter desenvolvido essa questão de fazer inferências, essa questão da interpretação textual, de saber quais fontes de pesquisa ele pode utilizar, né? Então, tudo isso a gente desenvolve aí até o 5º ano, e ele vai aprofundando ao longo da vida. A questão do letramento, ele vai fazer parte da vida do aluno até o final da vida escolar, da vida social, porque os gêneros textuais, eles surgem na demanda social. Vamos supor, há 15 anos atrás não existiam os textinhos de WhatsApp, com os emojis. Hoje a gente tem, e ele é um gênero, ele é um tipo de comunicação, um tipo de texto que serve para se comunicar. Então, os gêneros textuais, eles vão surgindo das demandas sociais, né? E aí a gente, enquanto adulto e atuante na comunidade, na sociedade, a gente vai se letrando. É igual o letramento digital. Ele nunca foi tão necessário quanto agora. Eu preciso desenvolver esse letramento. Eu preciso me alfabetizar digitalmente para que eu consiga atender a demanda que a sociedade vem impondo, né? A reeducação, ela precisa acompanhar os avanços sociais e tecnológicos. Então, o que eu preciso avaliar nesse primeiro momento? As habilidades referentes ao processo de alfabetização, e aí na parte do currículo ele vem ali bem claro em análise linguística e semiótica, né? Aquela parte de análise linguística e semiótica, que é a análise da língua mesmo, do funcionamento da língua, da função da língua, a gente precisa analisar em que ponto que esse aluno está dentro dessas habilidades. Desenvolvimento da leitura, essa proficiência leitora, automação da leitura. Esse aluno já consegue fazer um reconhecimento visual das palavras de uso mais frequente, ou ele ainda tem um desgaste cognitivo muito grande para identificar a palavra que ele está lendo? Porque quanto mais desgaste cognitivo ele emprega para identificar a palavra, mais dificuldade ele vai ter na interpretação desse texto. Concordam comigo? Em vez da atenção dele estar voltado para o que o texto está trazendo, ele está voltado para identificar a palavra e fazer relação com o seu significado. Então, como que está esse aluno? Raciocínio lógico, resolução de situação, problema com base nas operações fundamentais. Eu preciso ver essa questão matemática desse aluno, né? Como que está o raciocínio lógico dele em relação à resolução de situação, problema. Não é armar e efetuar, não, gente. É dar um problema onde ele precisa interpretar, entender que tipo de operação matemática eu preciso fazer para eu conseguir solucionar. Eu preciso avaliar como está essa questão. O domínio de vocabulário, eu preciso também. Como que está o domínio de vocabulário desse aluno? A riqueza desse vocabulário e a compreensão das palavras que ele utiliza, né? Esse aluno, ele tem uma linguagem, um vocabulário rico, as palavras que são usadas ali no dia a dia, de frequência regular, ele sabe o significado dela, e quando ele não sabe numa leitura, ele consegue fazer inferência pelo contexto do texto. A gente não se depara com algumas palavras que a gente lê e fala, mas o que é isso mesmo? Só que a contextualização faz com que você entenda o que ela significa. E o aluno precisa ser levado a desenvolver essa habilidade. Reconhecimento da função social, interpretação e produção de gêneros textuais de uso, né, frequente da vida social. Como que está? Ele sabe para que serve cada gênero textual, cada tipo de texto? Numa situação comunicativa que você propõe para ele sabe qual o texto que ele precisa para poder se fazer entender? Né? Ele sabe interpretar esses textos, né, de forma profunda, e ele consegue produzir com pouca intervenção. Então a gente precisa fazer esse mapeamento. E aí eu volto a falar, nessa etapa, somente diagnóstico psicogênico não atende a necessidade. Então preciso de variados instrumentos, que é o que eu vou falar lá no final do nosso encontro. Tá certo? Pode passar. Então, mapeamento. Ficou aí, né? De atrevida, era para ter saído. Após o mapeamento e adequação curricular, é o momento de criar estratégias para trabalhar as habilidades previstas no documento. Estou com aquele mapeamento feito, eu sei exatamente qual o nível de cada grupinho na minha escola, com mais dificuldade ao mais avançado. Agora é o momento crucial, é onde entra o nosso conhecimento pedagógico, é o fazer pedagógico mesmo, a didática, a forma de organizar, de que forma que eu vou atender todas essas crianças, sem deixar ninguém para trás e sem puxar aquele que está avançando. Né? Porque eu tenho esses dois pontos. Eu não posso deixar ninguém para trás, mas eu também não posso impedir o crescimento daquele que está indo. E aí? Então, aí eu chamo atenção para 3 pontos primordiais para a gente conseguir alcançar esses alunos.
Afetividade, ludicidade e uso das novas tecnologias. Tem que estar presente no nosso trabalho pedagógico diário, para que a gente consiga alcançar esses alunos, né, para que a gente consiga estabelecer com eles uma relação, para que a gente consiga fazer com que o ambiente escolar e a aprendizagem para eles seja carregada de sentido e de prazer. Porque o mundo, gente, aqui fora, ele tá muito legal, ele é divertido para a criança, né? E antes, lá no início do século passado, a única forma da gente conseguir informação era através do professor, ou então de enciclopédias grandes, caríssimas, que poucas pessoas tinham condições de adquirir, ou uma biblioteca. Então, qual era a principal fonte de informação do aluno? O professor, não é? Hoje não é assim. A fonte de informação, ela está aí para os quatro ventos. O aluno, ele está imerso em informação da hora que ele acorda, à hora que ele vai dormir. Tá, então qual é o meu papel de professor nesse momento, já que ele tem informação? O nosso papel é o de fazer com que essa informação se transforme em conhecimento. Porque uma coisa é eu ter informação, outra coisa é eu ter conhecimento. E aí é onde entra o nosso papel, transformar as informações em conhecimento. Mas para isso eu preciso ressignificar a minha forma de trabalhar, eu preciso ressignificar a forma de organizar o trabalho pedagógico e a forma de olhar para esse aluno, né, que lá no século anterior era visto como alguém que não dominava, que não tinha informação, eu ia lá, dava informação para ele e pronto, fiz meu trabalho. Hoje nosso trabalho está um pouco mais difícil. Pode passar, Fábio? Então, a afetividade, rapidinho, no material que eu enviei para vocês no PDF, tem um pouco mais aprofundado cada tema, tá? Lá vem falando. Então, o que é a afetividade? É compreender a importância que o vínculo afetivo entre professor e aluno, alunos e alunos e família e escola tem para o desenvolvimento do discente. E quando eu falo de atividade, não é botar menino no colo, não é chamar de meu benzinho, meu amorzinho, minha princesa, não é isso. Não é passar a mão na cabeça. É estabelecer com esse aluno e com essa família uma relação de respeito e escuta. Valorizar aquilo que ele traz. É o aluno e a família se sentir como parte da escola, se sentir como alguém que é importante. É ele saber que ao falar com o professor vê ele como uma pessoa, o professor enxerga ele, né? Ele está ali, ele está presente, ele está sendo visto e valorizado nas suas especificidades, como um ser humano único. Então, a afetividade ela é muito importante. Não é muito mais gostoso de aprender com alguém com quem a gente olha para a pessoa e sente uma empatia do que com alguém que a gente olha e fala, meu Deus, lá vem aquela mulher falando na minha cabeça. Não é? A gente falou, gente, nem a voz da criatura me dá asco. Então, a gente precisa primeiro estabelecer um vínculo afetivo. A gente precisa de fazer estabelecer uma conexão. Nós somos seres humanos. E o meu canal de comunicação, ele fica muito mais aberto quando eu sinto que há uma reciprocidade. Quando eu sinto que ali há um vínculo. E na educação infantil, então, né, o pessoal da educação infantil está aí que não me deixa mentir, isso é ainda mais forte, porque o processo de construção global dessa criança, ela está se formando enquanto ser humano. Então, todos os exemplos para ela pega e ressignifica. Então, é muito mais importante esse vínculo afetivo ali da criança com o professor, né, de ser percebido, ser valorizado, ser respeitado para esse desenvolvimento. Então, a afetividade, ela precisa estar presente, tanto na relação professor-aluno, aluno-aluno, grupo gestor com grupo de professores, precisa ter essa questão da afetividade, criar momentos de escuta, de valorização da sua equipe pedagógica, né, para que a equipe pedagógica se veja como alguém ali presente, como alguém importante, como alguém que é valorizado nas suas especificidades. E aí vem a ludicidade. Quando a gente fala em ludicidade, o povo só pensa em educação infantil. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, pode falar. Chegou lá no fundamental, o professor de ensino fundamental acha que ludicidade é coisa de educação infantil. E muitos confundem ludicidade com pintar a cara, fazer gracinha. E ludicidade não é só isso, tem um pouco disso. Ludicidade não é só isso. Não é princípio básico somente da educação infantil ou anos iniciais. O ser humano aprende melhor quando a atividade cria nele uma memória afetiva pelo prazer em desempenhar tal ação. Eu costumo falar que o professor, ele não tem que propor momentos de ludicidade, ele tem que ser lúdico. Na sua forma de falar, na sua forma de agir, na forma de lidar com seus alunos, tem que ser uma relação leve, prazerosa. Tem pessoas que ela pode passar o dia inteirinho falando com você, você vai ter prazer em ouvir,
né? Porque assim, o domínio da linguagem dela é uma linguagem gostosa, é acessível, compreendo o que ela está falando, né? A questão do corpo dela, né? A gente fala muito com as expressões faciais e corporais. São expressões que me puxam para a conversa. Então, eu preciso desenvolver. E, lógico, criar momentos lúdicos em sala de aula, criar atividades prazerosas em sala de aula, formas diferentes de puxar esse aluno. Então, isso é ludicidade, né? Uso de novas tecnologias, que é o que muitos professores correm, mas quanto mais a gente corre, mais corre atrás da gente, né? Que, assim, é uma resistência muito grande. E assim, não é erro, não é que seja um erro. A gente tem muita dificuldade com tudo aquilo que é novo. Garanto que quando surgiu lá o papel, né, que escreviam em papiros, enfim, quando chegaram com o papel, devem ter falado, isso não vai funcionar. Era uma tecnologia nova, eu não quero usar isso, é uma tecnologia nova. Então, toda tecnologia, tudo que é novo que chega para a gente, cria na gente uma resistência, porque a gente quer ficar na nossa zona de conforto, naquilo que a gente domina. Mas a gente só vai crescer enquanto profissional e atingir os nossos alunos nativos digitais quando a gente perder esse medo, sair da zona de conforto, perder o medo de errar e, né, desenvolver o trabalho. Então, por que trabalhar com as novas tecnologias? Elas despertam no aluno maior interesse, promovendo engajamento, que é isso que é difícil da gente conseguir dos alunos, né? Que eles estejam engajados nas atividades, que eles estejam ali imersos mesmo. E oferecem dinamismo no processo de ensino e impulsionam a aprendizagem, além de expandir o tempo de aprendizagem do aluno. Porque se eu crio ali métodos, né, instrumentos de ensino e aprendizagem que o aluno desenvolva na sala de aula e que depois ele possa, na casa dele, utilizar esses instrumentos, eu vou expandir esse tempo de aprendizagem e trazer também aquilo que ele pode buscar antes da aula, né, que a gente fala da sala de aula invertida, que em vez de o professor passar informação, o aluno vai para casa, aprende, faz atividade, pesquisa e retorna, não, a gente faz o inverso. Vocês vão pesquisar sobre tal coisa, vão colher as informações que tem, porque na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, a gente precisa mudar essa forma de ensinar, né? Ressignificar mesmo esse processo de ensino e aprendizagem. Pode passar para a gente? Então, tá. Como seguir o currículo específico, né? E, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento das habilidades em defasagem. O professor não é mágico, né, gente? Porque quando fala um trem desse, você pensa, eu tenho que ser mágico para dar conta de fazer isso, vou ter que virar 3 numa sala de aula. Esse é um grande desafio do professor, mas essa heterogeneidade sempre foi presente na sala de aula. Não é nada novo, né? A gente não pode falar, por causa da pandemia, agora minha turma, meu Deus. Não, gente. Sempre existiu. E como eu falei anteriormente, quanto melhor o professor, maior a heterogeneidade dentro da sala de aula dele. Porque os alunos vão avançando em níveis diferentes, né? A cada dia, a cada aula, a cada explicação, ele vai avançando. Então, como que eu vou fazer isso? Pode passar, cara? Aí a gente entra aqui no trabalho de gestão de sala de aula. Todo professor é um gestor da sua sala de aula, é um gestor da sua prática pedagógica. E aí é onde entra esse conhecimento, né? De que forma eu vou gerir minha sala de aula para que eu consiga atender esses grupos, otimizar esse tempo, ressignificar esse momento do meu aluno dentro de sala de aula para que todo o tempo, da hora que ele entre, a hora que ele vai embora, sejam momentos produtivos. Se eu estiver mentindo, vocês podem abrir o microfone e falar, isso não é verdade. Dentro da sala de aula, a porcentagem de tempo produtivo para o aluno, cada aluno, ele não é de 100%, né? Ele não é de 70%. Se você for colocar ali em miúdos, o período todo de sala de aula, que o aluno está ali mesmo em processo de construção e reconstrução de conhecimento, é uns 50% do tempo. Se eu não souber gerenciar bem esse meu espaço, essa minha sala de aula. Por quê? Por conta dessa diversidade. Aí tem aquele aluno que ele é bem avançado, o professor, como trabalha vendo só um grupo, ele passa uma atividade, o que está bem avançado faz, e vai fazer o quê? Incomodar os colegas, conversar, brincar, porque a criança, o aluno, o adolescente, ele precisa de movimento para se sentir vivo, né? E aí esse tempo que ele está ali atrapalhando o colega, poderia estar sendo
orientado para a aprendizagem dele, para aprofundar nessa aprendizagem dele. E tudo isso é gestão de sala de aula. Então, o planejamento é a chave para que o professor consiga atender os diversos níveis que compõem o universo da sala de aula. Todo bom planejamento precisa estar pautado em diversas formas de organização do trabalho pedagógico. Além da questão da disciplina, né? Além da questão da organização do espaço físico, de que forma que vai dispor as cadeiras, né? Nessa aula é melhor que seja em círculo, nessa outra aula é melhor que seja em grupo. Enfim, dessa organização do espaço, precisa ter uma organização do trabalho também. E aí eu trago para vocês essas 3 principais formas de organizar o trabalho pedagógico: em atividades permanentes, sequência didática e projetos didáticos. Tenho certeza que não é nenhum termo novo para vocês, mas que são pontos que a gente precisa discutir, da importância do meu trabalho ser organizado dessas 3 diferentes formas de acordo com a necessidade. Pode passar para a gente, Fábio? Então, vamos lá. O que são as atividades permanentes, né? São essenciais para o processo de alfabetização, principalmente para o processo de alfabetização. Mas as atividades permanentes, é interessante que eu trabalhe com elas até o final da vida escolar do aluno. Se alguém puder abrir o microfone e falar para mim, nesses 3 encontros que nós tivemos, um exemplo de atividade permanente que eu estou fazendo com vocês, se vocês já perceberam, eu gostaria que vocês pontuassem. Se alguém já percebeu atividade permanente que eu faço com vocês aqui na nossa sala virtual, eu gostaria que vocês pontuassem, porque eu uso essa atividade permanente com vocês, né? Alguém? Já identificou? Não? Sim, eu identifiquei o teste da psicogênese que você faz, sempre nos encontros, faz com a gente. Eu vou lá e retomo o anterior, né, Dália? Sim, verdade, da guia, né? Guia. Eu vou lá e sempre retomo o assunto anterior. Esse tipo de atividade permanente, ele não é só na alfabetização, ele tem que ser até na pós-graduação. Eu sempre preciso retomar o olhar do meu aluno para aquilo que já foi trabalhado, né? Precisa haver uma conexão, um encadeamento naquilo que é trabalhado. Então, na alfabetização, ela é fator-chave. Por isso, devem ser praticadas diariamente ou com periodicidade definida em horário destinado exclusivamente a elas. Então, quais são as atividades permanentes mais presentes numa turma que eu preciso trabalhar? Acolhida. E acolhida, gente, principalmente agora depois da pandemia, com toda essa questão emocional que a gente vai enfrentar, tanto nós enquanto profissionais, quanto os nossos alunos, esse momento de acolhida, ele vai ser um momento muito importante para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, não é só cantar uma musiquinha sem sentido, sabe, com a criança. Que a gente crie nesse momento momentos de escuta, momentos de reflexão, de sentimentos, de sensações, de estar nesse ambiente escolar, momentos de valorização do colega, de valorização minha enquanto ser humano. Então, que a gente crie estratégias e dinâmicas para que o momento de acolhida seja um momento de acolhimento mesmo, das emoções, das frustrações e dos medos desses alunos. Hora da leitura, ela é essencial no ciclo de alfabetização e ela precisa durar até o final da vida escolar. É uma hora estabelecida para leitura. Se vai ser uma leitura silenciosa, se o professor vai ler para o aluno, se vai ser uma leitura dinâmica, orientada, enfim. As estratégias e a forma como isso vai acontecer, o professor é que vai variar, mas precisa ter o momento da leitura todos os dias. Retomada da aula anterior, né, que a gente já falou, jogos, preciso ter das minhas atividades permanentes, o trabalho com jogos matemáticos, né, com os jogos de alfabetização. Esse trabalho, ele precisa ser feito com regularidade, não é de vez em quando, porque vai ajudar o meu aluno a refletir sobre esse sistema de escrita, sobre a relação dos números e dos numerais, desenvolver nele também uma série de outras coisas, porque os jogos, além de desenvolver aquela função que eu planejei, desenvolve o trabalho em grupo, o lidar com frustrações, né, de saber perder, saber ganhar, saber traçar estratégias, e a criança está desenvolvendo isso, gente, brincando, né? Produção textual e análise da língua também precisa ser uma atividade permanente na sala de aula. O aluno tem que estar sempre produzindo texto, sempre analisando a língua, seja por unidades menores ou unidades maiores. Momento de leitura feita pelos alunos com dinâmicas variadas
dentre outros planejados de acordo com o fazer pedagógico de cada professor, porque aí, nisso, eu vou inserir a minha marca, né? A minha personalidade enquanto profissional e aquilo que eu busco para os meus alunos. Próximo. Professora, sim, Silvânia. Deixa eu dar uma contribuição por essa Sim. última que você demonstrou aí, né, dessa produção textual e análise. Eu lembrei de uma situação didática muito importante para a criança, mesmo a gente já estando no processo da alfabetização, até mesmo para os pequeninos, que a gente fazia uma atividade que as crianças iam, vamos supor, isso foi na educação infantil. Elas iam para o parque, iam para a brincadeira, e depois elas iam para o desenho. Uhum. E elas registravam aquele momento que elas visualizavam, que elas passeavam, que elas brincavam e iam para o desenho. Então, eu uso isso muito na alfabetização também. Porque, igual você colocou aí, a hora da leitura, que é importante, etc e tal. E, assim, eu julgo muito essa questão da construção, da escrita, de uma forma lúdica também. Porque Sim. eu sempre colocava para os meus alunos, para, depois da leitura, depois do filme, mesmo eles não sabendo escrever ainda, ir para o desenho, e a partir do desenho, eles levantarem a hipótese de escrita deles. Certo. Aí eu acho legal contribuir com essa lembrança que eu tive agora. Excelente. E aí a gente pode até aprofundar nisso aí, Silvânia. Que também eu fazia muito nas minhas turmas, tanto na educação infantil quanto na alfabetização. A gente voltava para a sala e fazia ali um texto coletivo, onde o professor era o escriba, né, e as crianças iam contribuindo com as sensações que eles tiveram, numa brincadeira, num jogo, num parque, né, num filme que viu, a gente fazia uma outra sinopse. Olha, a gente assistiu o filme, vamos falar desse filme que a gente assistiu para outras pessoas quererem assistir também, e aí a gente criava uma sinopse de filme, né, ali o professor como escriba e as crianças com a parte de construção oral, porque são crianças que ainda não dominam. Então, tudo isso são estratégias didáticas excelentes para ajudar as crianças a avançarem. Obrigada pela contribuição. Pode passar para o próximo. Sequência didática. É um termo que muitos professores veem como muito novo, né? Mas não é novo. Sequência didática, quando ela surgiu quando Schneely e Dewey, Schneely, né? Eles criaram essa forma de planejar o trabalho, foi totalmente visando o desenvolvimento da escrita de gêneros textuais. Porque eles perceberam que para que o aluno conseguisse desenvolver, né, dominar essa escrita de texto, precisaria trabalhar por etapas. E aí surgiu esse termo da sequência didática. Só que aí, vindo aqui, né, para a pedagogia, todo pedagogo consegue pegar tudo e transformar em várias coisas, né? E aí a gente traz a sequência didática, lógico que com essa pegada de gênero textual, eu vou falar muito sobre isso, mas dá para você trabalhar uma série de objetos do conhecimento através do planejamento de sequência didática. Então, o que são sequências didáticas? São organizadas para atingir diversos objetivos didáticos relacionados ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Necessariamente, apresentam um nível progressivo de desafios, é onde está o segredo da sequência didática. Ela começa daquilo que é mais simples e vai aprofundando para aquilo que é mais complexo a respeito de determinado objeto de conhecimento. A duração varia de acordo com o conteúdo eleito. Dá para fazer uma sequência didática num dia? Dá. Dependendo de qual seja o objeto de conhecimento, eu crio uma sequência didática onde eu vou apresentar esse conhecimento para o meu aluno em gradação de habilidade. Ele vai começar trabalhando naquilo que é uma habilidade mais simples e eu vou aprofundando até chegar numa habilidade mais complexa a respeito daquele componente. Visam levar as crianças a construir comportamentos leitores associados a propósito como ler para aprender, ler para comparar diferentes versões de uma mesma obra e ler para conhecer diversas obras de um mesmo gênero. Então, a sequência didática, ela sempre vai partir de gêneros textuais. Mas o meu foco não é trabalhar gêneros. Eu queria trabalhar com os meus alunos classes de animais. Ótimo, mas você vai começar de um gênero textual. Você vai levar para a sala de aula um gênero textual para que esses alunos tenham o primeiro contato com o conteúdo que você quer trabalhar, vai explorar esse gênero textual, levando o aluno a conhecer aquilo que você pretende. E aí, mais adiante, eu vou falar da diferença entre uma sequência didática para focar o gênero e uma sequência didática para focar um conteúdo, tá bom? Pode passar.
Então, sequência didática, o que é? Vai passando, tá, Fábio? Porque vai vir caixinhas de... Pode ir passando direto. É um procedimento de ensino, ele é planejado pelo professor, pode ir passando, Fábio, até completar o slide. Ele é planejado pelo professor, porque na sequência didática, o professor é que chega com essa proposta, o professor mapeia o que precisa ser trabalhado, ele define como que vai ser feito o trabalho e ele apresenta a proposta para o aluno. Ele é organizado em passos ou etapas, né? Passo 1, passo 2, etapa 1, etapa 2. Ele garante o propósito para a escrita, então, por mais que você queira trabalhar um conteúdo que não tem nada a ver com língua portuguesa, a sequência didática, ela sempre vai levar para um propósito de escrita. Viabiliza estudo e aprofundamento, ela te propõe isso, né? Essa forma de organização do trabalho, ela permite ao professor um aprofundamento em qualquer objeto de conhecimento. E ela permite interdisciplinaridade. Dá para você interdisciplinar, né? Dá para você trabalhar com vários olhares de diversos componentes curriculares em cima de uma sequência didática. Então, é um tipo de planejamento. Aqui no município, desde que começou a pandemia, todo o nosso trabalho é em cima de sequência didática. Porque a sequência didática ela é uma forma de planejar o trabalho pedagógico de maneira que você atenda o aluno com mais dificuldade e aprofundar com aquele aluno que já está mais avançado. E permite você fazer esse trabalho com todo mundo ao mesmo tempo. Pode passar para o próximo. E aí ela nos permite escolher temáticas relevantes para a vida das crianças, né, para permitir esse engajamento. Ela valoriza os conhecimentos prévios dos alunos, vocês vão ver quando a gente for ver as etapas, o quanto é importante os conhecimentos prévios. Ela estimula a reflexão e a promoção de situações de interação propícias às aprendizagens, porque tem uma etapa da sequência didática, que é o momento de refletir sobre aquilo que está sendo trabalhado e de promover a interação entre os diversos saberes. Favorece a sistematização dos conhecimentos, né? Você vai sistematizar o que vem primeiro, depois, para construir uma cadeia, uma corrente de conhecimento com esse aluno. E ela permite diversificar as estratégias didáticas. Você vai usar estratégias diferentes para trabalhar o mesmo objetivo. Pode passar, Fábio? Então, aí pode ir passando de novo, tá, Fábio? Que ele vai passando automaticamente. Então, eu trouxe aqui os passos, as chaves para o planejamento da sequência didática. Primeira coisa, compartilhar as propostas de trabalho com os alunos. A gente sempre compartilha, nós vamos trabalhar uma sequência didática e o nosso objetivo é trabalhar isso, e nosso objetivo é que no final vocês tenham aprendido isso. É importante que o aluno saiba o objetivo de você estar trabalhando com eles, né? Tanto que, não sei se vocês observaram, todo início eu falo para vocês, nosso tema é esse, que a gente vai trabalhar isso por causa disso. Então é importante trabalhar isso com o aluno. Segundo passo, que eu falei que é sobre a importância de valorizar o que o aluno já sabe, mapear os conhecimentos prévios dos alunos a respeito daquele tema. Você vai, depois que apresentar, ver o que o aluno já sabe a respeito disso, né? Que foi o que eu trabalhei com vocês, quando eu pedi para fazer aquela chuva de ideias. O que você já sabe a respeito, né? O que você já domina? Então, eu faço esse mapeamento dos conhecimentos prévios dos meus alunos. Depois, eu vou ampliar o repertório dos alunos, que eu chamo de repertoriar. Então, se eu estou trabalhando com o gênero textual receita, por exemplo, mostro a proposta para os meus alunos. Então, ao final, a gente precisa que eles saibam escrever receita, interpretar receita. Vou mapear o que eles já sabem a respeito, onde que já viu, se já usou, se tem um livro em casa, se já folheou, se já fez alguma receita com base em alguma receita escrita. E aí vou ampliar o repertório. Vou levar mais receitas, vou levar mais desse gênero textual, né? Em tamanhos diferentes, de comidas diferentes, né? O formato do texto é o mesmo, mas em linguagens diferentes, em portadores diferentes. Vou levar num livro, vou levar um celular para ele ver uma receita online, e isso também é importante. Então, eu vou ampliar o repertório do meu aluno a respeito daquilo que ele já sabia. E aí, a próxima etapa é analisar as marcas do gênero. Estou trabalhando aqui numa sequência didática específica para gênero textual. O que elas têm de igual, né? Você está vendo receita de bolo, receita de doce, receita de feijoada, receita de pão. Você está vendo uma receita que está num livro de receita. Você está vendo uma receita que está num caderninho escrito à mão. Você está vendo uma receita que está aqui no celular ou no computador.
Beleza, são assuntos diferentes, comidas diferentes, portadores diferentes, mas o que esse texto tem de igual? Eles vão perceber que todos têm os ingredientes, todos têm um modo de fazer, a maioria tem o rendimento, quantas porções, todas têm o título que fala sobre o que é esse prato. Então, é analisar essas marcas do gênero, e o professor é quem vai orientar. O aluno sozinho não vai descobrir, ele tem que ser levado a perceber isso. Então, não importa se a minha receita está escrita numa folha de papel, na tela de um celular, ela vai ter sempre a mesma estrutura, que isso é importante de trabalhar com o aluno. Depois, buscar informações sobre o tema, né? Aqui, no caso, eu coloquei esses dois, porque analisar as marcas é específica de uma sequência de gênero e buscar informações sobre o tema é específico de uma sequência didática temática. Qual é a diferença? Um gênero, eu quero levar o meu aluno a uma imersão nesse gênero, conhecer o gênero, mapear, compreender, interpretar, saber escrever, né, e saber em que portador colocar. A temática, eu vou trabalhar com um tema, que é o que eu falei anteriormente. Como que eu posso fazer? Eu levo um texto, se eu estou trabalhando, vou lá para os animais. Levo, por exemplo, um texto que fale de animais. Trabalho com os alunos esse texto que fala de animais, mapeio o conhecimento que esses alunos têm a respeito desses animais que eu estou trabalhando, amplio o repertório dos meus alunos sobre animais. Aqui eu não vou trazer o mesmo gênero, eu vou trazer vários gêneros diferentes, mas que todos trabalham os animais. Vou mostrar para eles os animais trabalhados numa música, numa ficha técnica, numa poesia. Entenderam a diferença? Quando eu estou trabalhando com foco no gênero, eu trabalho só com um gênero. Quando eu trabalho com tema, eu trabalho com vários gêneros diferentes para ele ver aquela temática dentro de vários gêneros diferentes. Então, ele vai ver animais em lista, ele vai ver animais em ficha técnica, ele vai ver animais em sinopse de filmes, né, sobre os animais, eles vão ver os animais em poesia, vão ver animais em conto. Entenderam a diferença? É muito importante a gente saber diferenciar, para a gente não fazer uma salada. Se o meu intuito é fazer com que o meu aluno saiba escrever uma poesia, interpretar, reconhecer, eu só vou apresentar para ele nessa sequência didática poesias. Poesias sobre temas diferentes. Mas se o meu intuito é trabalhar um tema, eu vou apresentar vários gêneros, mas sempre com o mesmo tema. Tá bom? E aí não se preocupem, eu estou lá no Telegram para tirar as dúvidas e mais adiante a gente vai aprofundar nesse conhecimento. Depois, produzir um texto coletivo. A próxima etapa é essa. Então, se eu estou trabalhando as marcas do gênero, gente, então a gente está trabalhando receita, agora nós vamos produzir uma receita coletivamente. O professor como escreve e os alunos criam, né? E o professor escreve. Segundo momento, eu gosto depois de diminuir os grupos, colocar um grupo de 5, ou uma dupla, e fazer mais um texto, para só depois trabalhar ele individualmente. Então, são passos que o professor vai ver de acordo com a dinâmica da sala de aula dele. Depois que eu trabalhei o texto individual, parte da revisão, que é extremamente importante. Porque através dessa orientação, das intervenções do professor, o aluno vai perceber os pontos de melhoria do texto dele e vai fazer a reescrita. E aí, por último, e extremamente importante, publicar os textos produzidos pelos alunos. O portador é tão importante quanto o texto, quando o meu intuito é trabalhar a função social de um texto. É uma receita. Onde que eu publico receita? Tia, dá para colocar num livro, num caderno, né? É uma poesia. Qual é o portador de uma poesia? Né? É uma ficha técnica. Onde que a gente publica uma ficha técnica? Que a gente não trabalha os textos, bota no caderno e fecha, para que o aluno perceba a importância dos portadores textuais. Que a BNCC traz isso muito forte, sobre o aluno saber a diferença de um texto que eu vou colocar no Instagram para um texto que eu vou escrever num caderno ou num livro, né? É diferente. De acordo com o portador e o público que eu vou atingir com esse meu texto, eu preciso mudar a linguagem, a forma de formatar, de diagramar. Então, a BNCC traz muito isso. Deu para entender os passos da sequência didática, pessoal? Professora, gostaria de comentar com vocês, sem compartilhar, né? Ótimo. Eu trabalhei já numa escola particular, na qual eu estava trabalhando no gênero pessoal sobre receita. Certo. Então, os alunos, eu levei, cada um deles levaram ingredientes para a sala de aula, eu levei meu forno, a gente construiu a receita do bolo na sala de aula, e aí depois que fizemos toda a construção da receita, nós fizemos a receita por escrita, né, com ele.
Então, à medida que nós íamos preparando o bolo, eles iam fazendo anotações na folhinha, para saber o que era o ingrediente, o que era o modo de preparo. Ótimo. Depois de todo o projeto feito, no final, como a gente estava na época do mês de maio, então eu sugeri para eles estar trazendo de casa a receita preferida da mamãe, né? O que mais a mamãe gostava. Então, eles trouxeram a receita. Criou um contexto, né? Isso, eles trouxeram a receita e aí, junto a gente montou um livrinho que foi compartilhado com toda a turma. Muito bacana. Tá vendo? Esses contextos, eles são importantes. Gente, o professor, eu falo que tudo que acontece, tudo que vem acontecendo na educação, é graças a essa capacidade que o professor tem de se reinventar o tempo todo, né? Pode passar para a gente, Fábio? Eu vou ter que dar uma acelerada. Gente, eu diminuí slide, mas eu falo demais, eu tenho que... E aí a gente vem para uma outra organização, que é o projeto didático. O projeto, vocês têm uma familiaridade maior, né? Eu vou falar muito rapidamente aqui. Ele parte da percepção coletiva de um problema. Gente, todo projeto, ele surge de uma situação problema, que é um erro que às vezes a gente faz na escola, de uma determinada atividade, de um determinado trabalho, caber uma sequência didática, a gente faz um projeto. Por isso que é importante a gente saber a diferença. Projeto, ele surge para resolver problema. Então, se eu estou com um problema na minha sala, na minha escola, eu faço um projeto. Se não é um problema, mas é uma situação didática, onde eu quero apresentar várias situações, eu crio uma sequência didática, tá bom? E aí o importante é que o aluno, ele tem que ser participativo do projeto, desde o momento de perceber o problema, até o momento de avaliar se esse projeto realmente atingiu o objetivo. Então, o aluno, ele tem que estar muito ativo. Nesse trabalho de protagonismo do aluno, de valorizar o aluno como alguém que contribui, o projeto é excelente, porque ele vai estar ativo o tempo todo. O professor não pode passar e falar, nós vamos fazer um projeto de leitura. Não. Antes disso, o professor vai levar o aluno a perceber o problema. A gente está com um problema, muitos colegas não estão conseguindo, e não sei o quê. Leva o aluno a perceber, que às vezes não está tão na cara dele. Vamos criar um projeto para a gente resolver esse problema? Está com problema na questão da relação entre os alunos, né? Indisciplina, falta de respeito, enfim, leva eles a perceberem que estão com esse problema, propõe a criação de um projeto e eles vão contribuir no planejamento das ações, qual o objetivo que esse projeto vai ter, quais ações, que rumo que vai tomar, que tipo de atividade vai fazer, quem que a gente vai convidar para nos ajudar nesse projeto, porque o projeto é bacana porque você pode envolver toda a comunidade, a família, né, membros da sociedade podem participar, e é muito bacana. E aí eu só trouxe aqui rapidinho, não vou me estender, os passos de um projeto. Ele sempre tem que ter uma apresentação, eu preciso apresentar o meu projeto, para que ele veio, né, para que ele surgiu, justificativa, onde eu justifico a necessidade desse projeto, se ele surgiu de um problema, que problema que surgiu, e o que justifica eu trabalhar com esse projeto. Tenho que ter um objetivo principal, que é o que eu quero alcançar, e os objetivos específicos são os menores, que eu vou alcançando gradativamente na busca pelo principal. A metodologia, que metodologia que a gente vai utilizar, como que a gente vai trabalhar, que ações que a gente vai implementar, um cronograma, começa quando, termina quando que vai ser cada ação, e aí nesse cronograma tem que ter a culminância, tá vendo que eu coloquei bem grande aqui, a diferença, também é uma diferença da sequência didática para o projeto. Sequência didática não tem culminância. Você produziu, mas eu fiz um trabalho com os meninos de poema, a gente fez um livro, eu não posso fazer um sarau? Pode, mas não é obrigatório. No projeto é. Projeto tem que ter culminância, onde você devolve para a comunidade tudo aquilo que foi trabalhado, né, de uma forma criativa, lúdica, com a participação dos alunos. E, ao final, uma avaliação, onde o aluno tem que estar presente também, para avaliar os pontos de melhoria, o que a gente conseguiu alcançar, que ação que deu certo, que ação que não deu, e se a gente alcançou e se vai ter necessidade de retomar. Beleza? Próxima. E aí, quando a gente fala sobre... já falei das principais diferenças, que eu falei bem rapidinho, tá? Que é isso, na sequência o professor leva pronto e apresenta, no projeto o aluno participa desde a produção, sequência didática não tem que ter culminância, o projeto é obrigatório, e dentro do projeto, eu posso ter uma sequência didática dentro do meu projeto? Pode, tranquilo. Mas dentro do projeto, as ações não precisam ser tão encadeadas, da menor para maior complexidade, igual é na sequência. A sequência, eu sempre tenho que partir do mais simples para o mais complexo. Pode passar, Fábio?
E aí eu falo com vocês rapidinho aqui sobre agrupamentos, né? Aí dentro de toda essa organização do trabalho pedagógico, lá dentro da sala de aula, né? Então a gente viu ali que tem várias formas de organizar esse trabalho para eu atingir todos esses alunos, né? Tanto as atividades permanentes, eu estou com um grupo que está com dificuldade de leitura e análise da língua, eu vou criar uma atividade permanente na minha sala de aula para trabalhar isso. E aí eu entro para os agrupamentos, que é um importante recurso para estimular a participação, engajamento dos alunos, além de permitir o professor trabalhar com os diversos níveis de desenvolvimento e a gerenciar na sala de aula, por permitir que os alunos com habilidades próximas possam aprender partindo da análise do ponto de vista de seus pares. O que é isso, Magda? Você falou e não disse nada. Agrupar é eu aproximar os alunos com habilidades próximas para que um consiga aprender com o outro, sobre a orientação e intervenção do professor. Aqui eu trouxe da psicogênese da língua escrita, mas eu posso trabalhar até lá no nível médio, de acordo com o desenvolvimento dos meus alunos. Então, se eu tenho um pré-silábico e o silábico sem valor, eu crio um grupo com esses dois, aqui esse grupo 1. Ah, Magda, eu não posso pegar o pré-silábico e agrupar com o alfabético? O que você vai causar se você fizer isso? A habilidade deles está muito distante. O alfabético vai perder a paciência com o pré-silábico, porque ele não consegue contribuir com o grupo, e o pré-silábico vai se sentir extremamente desmotivado por entender que ele não consegue alcançar o pensamento do alfabético. Então, por isso que eu agrupo habilidades próximas, certo? Então, pegando aí nessa visão da alfabetização, eu coloco pré-silábico com sem valor com valor, silábico alfabético com alfabético, silábico alfabético com valor com sem valor, entendeu? Então, eu crio ali grupinhos onde as habilidades são próximas. Eu não posso. Se eu pegar só os pré-silábicos e agrupar, se o seu intuito é que você, professor, vai ficar o tempo todo ali no grupo dando direcionamento, bacana. Você vai estar o tempo todo orientando a atividade, tudo bem. Mas se o seu intuito é fazer com que o pré-silábico se desenvolva sob o olhar do silábico sem valor, é interessante que eu tenha habilidades diferentes, mais próximas, porque um aluno ajuda o outro. Às vezes a linguagem do professor não alcança, mas a linguagem do coleguinha, a forma do coleguinha pensar, alcança esse aluno. Então, os agrupamentos produtivos, né, a gente chama de agrupamentos produtivos, é uma forma de organização da sala de aula, onde o professor vai conseguir dar atenção para todos, com atividades diferenciadas de acordo com os níveis, e onde os alunos estarão contribuindo, um ajudando o outro. Tá certo? Pode passar, Fábio? Meu tempo está acabando, meu Deus. Outras formas de ajudar na recuperação dessas habilidades são criação de programas de reforço e recuperação das habilidades, seja no contraturno, atendimento individualizado com acompanhamento do coordenador, né, que tem coordenador que ele cria no seu planejamento um momento de ajudar os professores nesse sentido. Então, uma vez por semana, ele pega 1 ou 2 alunos ali que estão com mais dificuldade, dá um atendimento pontual, né? Tem professor que atende no contraturno, agora nessa visão de ensino híbrido isso vai ser mais possível, quando a gente voltar para o presencial, posso trabalhar com a minha turma, e aí no contraturno eu dou atividades específicas para os meus alunos para fazerem lá no celular, na internet, que vai ajudar a avançar, que vocês vão aprender na semana que vem, como fazer algumas atividades digitais bem fáceis de fazer, que vão ajudar a potencializar isso, né? E aí, isso aí tem uma gama de oportunidades, de possibilidades que o professor é que vai encontrar a forma. Às vezes, a própria secretaria vai criar um programa, né, depois dessa pandemia, vai ter um programa de reforço. Aqui nós temos o MIA, que é o Momento de Intensificação de Aprendizagem, que tem uma pegada aí de recuperar as habilidades que não foram desenvolvidas. Então, aí as secretarias podem dar essas orientações, mas a própria escola pode criar ali dentro do seu planejamento os momentos de recuperação dessas habilidades. Pode passar, Fábio? Aí a gente entra aqui na avaliação. Bem rapidinho aí no chat, olhem essa imagem e falem aí com uma palavra ou duas para mim, que relação essa imagem tem com o processo avaliativo? 1 minuto para fazer isso. O que vocês percebem nessa imagem que tem a ver com a avaliação? Um de cada vez, senão vai travar aqui. Igualdade, o Serafim, né?
fala sobre igualdade, muito bom. Mais alguém? Obrigada, Serafim, sempre bem participativo, né? Condições iguais para todos, a gente fala aqui, né, das condições iguais, a gente vê isso nessa imagem. A equidade no ensino, muito bom, a Floraci fala, né, o colega falou da igualdade, e a Floraci fala da equidade, né, que está relacionada à empatia que a Dália trouxe. Olha que bacana. E aí eu vou aprofundar nesse pensamento com vocês. No primeiro quadro, a gente vê a igualdade para todo mundo. É igual, né? Para cada um foi dado o mesmo montante, foi dado o mesmo instrumento, foi dada a mesma oportunidade. Mas essas pessoas não são iguais, são diferentes. O desenvolvimento é diferente, suas vivências são diferentes. E aí é onde entra a equidade. Olhem no segundo, que o primeiro não foi necessário dar nada para ele. O segundo foi preciso dar uma caixa, um caixote. O terceiro já foi necessário dar 2, para que os 3 conseguissem alcançar o mesmo nível. E aí eu preciso avaliar nesse sentido. Ver a avaliação não como algo que eu vou julgar, mas como perceber qual é a necessidade do aluno A, B e C, para que eu possa oferecer dentro da necessidade dele, para que os 3 consigam alcançar a igualdade. Aí sim, né? Eu oferecer igualdade é exatamente dar aquilo que é necessário, diferente de acordo com a necessidade de cada um. E o que vai me nortear para isso é a avaliação. Se eu não avalio minha turma, 5 minutos para acabar, passa aí, Fábio. Credo! Passa aí pra gente. Se eu não avalio minha turma, eu não sei de onde partir. Então, o processo avaliativo precisa ser coerente com as metodologias aplicadas, com a visão educativa de colocar o aluno como protagonista de todo o processo, precisa ser inclusiva e valorizar os avanços do aluno, né? Eu não posso comparar o aluno com outro aluno, eu comparo ele com ele mesmo, de onde ele estava para onde ele foi, sendo mais um instrumento para a promoção da aprendizagem, não de exclusão e de caráter punitivo. A gente precisa tirar isso da avaliação. Ela não tem que ser punição, ela é um instrumento para me ajudar a entender onde que meu aluno está e como eu posso ajudá-lo a avançar. É preciso ter claro de que, se quer ajudar o aluno a desenvolver, para que essa clareza esteja presente no momento de avaliar. A avaliação deve ser parte do processo educativo e não fim mesmo. Pode passar, Fábio? Vou acelerar. Então, ela deve criar pontes e não construir muros, né? Deve ser um processo multidirecional, envolver todos os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Então, eu vou avaliar tudo, gente. Eu vou avaliar a gestão, eu vou avaliar a escola, a metodologia aplicada, o professor, o aluno, o apoio familiar. Pode passar, Fábio? 4 minutos. E aí, eu preciso ver os instrumentos avaliativos, né? Não posso trabalhar com um só. Com autoavaliação, com portfólio, ficha de habilidade, seminário, trabalho em grupo, testes tradicionais. Então, eu preciso ter vários instrumentos para que eu consiga, igual falei anteriormente, mapear todas as dificuldades e potencialidades do meu aluno. E aí, lembrando disso, eu preciso trabalhar com avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação comparativa e somativa, que no material em PDF está bem explicando o que é cada uma delas, bem claro de que forma que se trabalha. Pode passar, Fábio? Pode passando, pode ir jogando. Então, ela deve estar presente desde o momento do diagnóstico até o final, né? Ela tem que estar, eu faço diagnóstico, eu traço a estratégia, eu aplico e eu redireciono caso haja necessidade. Então, essa é a função da avaliação. Eu avalio não para excluir ou para julgar, eu avalio para ajudar, né? A avaliação, ela tem que ser uma forma de auxiliar esse aluno. Pode passar? E aí, por falar em avaliação, rapidinho, com uma palavra, eu gostaria que vocês avaliassem a nossa trajetória até aqui, né? Esses 3 últimos encontros aí no chat, bem rapidinho. Uma palavrinha que avalie o nosso momento, essas nossas trocas, os conteúdos que eu venho trazendo para vocês, a forma como esses conteúdos vêm sendo passado para vocês. E aí, com a palavrinha, eu gostaria que vocês fossem colocando aí, repertoriando. E aí, enquanto vocês fazem isso, aproveito para agradecer a participação de vocês, agradecer a paciência, porque 2 horas sentado na frente da tela não é fácil, né? E no próximo encontro, para vocês não enjoarem de mim, não cansarem de mim, eu vou trazer uma convidada,
para a gente mudar as carinhas aqui, e a gente vai trabalhar voltado para essa questão de atividades digitais. Vou trazer uma plataforma em específico, que é a mesma que eu fiz aquelas atividades que vocês fizeram a avaliação, ela foi tirada de uma dessas atividades, e aí eu vou trazer a Jaque para poder contribuir com a gente nesse momento, e vocês não ficarem só comigo enjoando da minha voz, enjoando de mim, porque não pode, né? A gente tem que diversificar. No mais, muito obrigada. Acho que não dá tempo de ninguém abrir o microfone para falar, para não acontecer o que aconteceu, que eu fiquei me sentindo culpada, que o colega estava falando e caiu, né? Deixou a pessoa no vácuo. Obrigada, viu, pessoal? Até a semana que vem. Entrem no Telegram, leiam o material, podem colocando aí as palavras de avaliação, que é importante. Leiam o material, porque o material ele traz isso que foi falado, mas traz um pensamento mais aprofundado, tá? O Paulo Berlene falou, não fique enjoada com sua pessoa. Graças a Deus! Porque nós temos aí um percurso grande até o final do ano, né? De formações. Professora, qual é o Telegram? O Fábio vai colocar para vocês nos grupos o link do Telegram, o convite. Aí vocês vão só clicar e entra, tá? Beleza, obrigada. Vai ser repostadas as outras coisas, professoras, no grupo do Telegram? Ou não? Porque para quem entrou agora, né? Aí vocês vão ter... Vocês querem que reposte? Reposto, sim, os materiais das aulas passadas. Né? Se possível. Só a avaliação que não, porque a avaliação eu deixo aberta só na semana. Tem que se organizar mais com o tempo.